Meus irmãos, graça e paz, nós estamos finalizando mais uma semana, é uma semana atípica, né? Essa que nós estamos vivendo, nós estamos finalizando ela, graças a Deus, muito diferente das demais que a gente tem vivido, né? Nesses últimos dias nós temos sido bombardeados por muitas informações sobre o Covid-19, coronavírus, e, enfim, uma crise que foi instaurada no nosso país, no mundo inteiro, e a gente está enfrentando tudo isso, né? Nesta noite eu quero compartilhar com meus irmãos, mesmo em casa, né? Quero compartilhar com vocês um pouco da palavra de Deus, orar junto com você, colocar nossa vida diante do Senhor e clamar a Deus, né, para que a gente tenha uma semana diferente, uma nova semana em paz, tá bom? Colocando nossa vida diante de Deus, porque precisamos realmente ter uma semana diferente. Essa não foi muito tranquila não, né? Os irmãos sabem disso, né? Meus irmãos, vocês sabem que com essa semana típica a nossa rotina foi mudada, não estamos mais no templo, agora estamos em casa, né? Cada um em casa, e mesmo assim nós estamos cuidando do outro, sendo cuidado como igreja do Senhor. E é importante a gente estar orando, né, articulando as nossas orações, intercedendo um pelo outro. Não vamos parar. A igreja só fechou o templo, mas nós estamos em casa como igreja do Senhor e continuamos em adoração ao nosso Senhor. Então, de alguma forma, meus irmãos, com tudo isso que nós temos experimentado, vivido esses dias, nós temos sido impactados por tudo isso que tem acontecido em nossas vidas, né? No entanto, meus irmãos, em meio a tudo isso que temos vivido, nós temos aprendido algumas coisas e temos aprendido a sermos mais confiantes no Senhor. Nós temos aprendido a viver em meio a essa crise, que não tem sido fácil para nós, tá? Então nós, de alguma forma, nós estamos aprendendo e entendemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, né? Não podemos fugir disso. Eu tenho um texto que eu quero compartilhar com vocês, e esse texto está em Isaías capítulo 6. Eu quero ler 7 versículos, os primeiros, desse capítulo 6 de Isaías, um texto muito parecido com os dias que nós estamos enfrentando. E eu quero compartilhar com vocês essa leitura que diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam para o Senhor, clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram a voz que clamava, e a casa encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com Atenais. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Eu quero te convidar a orar comigo, a fazer esta oração, colocando nossa vida diante do Senhor, compartilhando deste momento da palavra, compartilhando esse momento de oração. Feche teus olhos e ore ao Senhor comigo. Pai, nós estamos em tua presença, queremos te agradecer porque o Senhor nos sustentou nessa semana que se passou. Nós queremos te agradecer porque já estamos finalizando esta semana. Muito obrigado, Pai. Obrigado por poder iniciar mais uma semana, e nesta, Deus, queremos suplicar ao Senhor que o Senhor possa cuidar de cada um de nós, como o Senhor tem cuidado até aqui. Obrigado, Deus amado, pelo nosso irmão, nossa irmã, nossa igreja, Pai amado, mesmo em casa, mas nós estamos juntos
em adoração, num só pensamento, louvando e aprendendo de Ti, Pai. Senhor, que a Tua mensagem nesta noite venha servir de edificação para o nosso crescimento e possa nos ajudar, ó Deus, neste momento de crise que nós estamos enfrentando. Quero colocar o meu irmão e minha irmã, sua família, os seus familiares diante do Senhor nesse momento, pedindo ao Senhor, Deus amado, para que o Senhor possa ajudá-los em tudo aquilo que eles têm enfrentado. E nos dê uma vida nova, Deus, novos horizontes, e que a gente possa cada dia mais confiar em Ti, Senhor, e receber do Senhor a Tua palavra. Fala conosco, Deus, através do Teu Santo Espírito. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Meus amados irmãos, esse texto é muito interessante porque ele traz o profeta Isaías em um período muito parecido com o nosso, como eu dissera antes. O profeta Isaías ele começa o texto dizendo que no ano em que morreu o rei Uzias, ele está nesse cenário, no cenário que ele perde um rei. E é importante a gente conhecer quem foi esse rei, o rei Uzias que Isaías fala, né? O rei Uzias foi um rei bom no seu tempo, e ele fez completamente diferente de todos os reis que passaram por aquela região. Ele foi um rei de Judá, um rei de Israel, ele cuidou do povo de Deus, mas também precisamos entender que no finalzinho da sua trajetória, ele se envaideceu, ele se encheu de orgulho, e o Senhor, claro, o puniu por isso, né? E a punição dele foi uma lepra. Se nós olharmos lá no capítulo 26 de Crônicas, segundo Crônicas, a gente vai ter lá naquele capítulo todo um histórico falando sobre o rei Uzias. Então, se você puder depois dar uma olhadinha, dar uma lida, por favor, dê uma olhadinha para você compreender o que nós estamos falando. Então, diante desse cenário que o rei morre, ele é punido, ele não está mais no poder, Isaías então aparece e traz algo para nós nesse texto que nós acabamos de ver, e nós vamos agora analisá-lo, né? Porque ele está diante dessa situação de perda, de crise. Uma crise também se instaurou nesse momento que o rei morreu, porque ele era um rei bom e depois deixou o poder falecendo, e assim então a crise tomou aquele lugar, aquela região, a vida daquele povo, muito parecido com o que a gente está enfrentando nesse momento da nossa história, da nossa vida. Mas é importante a gente pensar que o rei Uzias, quando ele foi bom, Deus abençoou a vida dele. Deus colocou diante dele bênçãos, derramou bênçãos. Mas quando ele também desobedeceu, Deus também puniu. E assim é com a gente. Deus nos abençoa, mas também se nós fracassarmos ou se nós andarmos distante do Senhor, pode ter certeza que Deus também vai nos punir. Ele vai trazer consequências das nossas próprias atitudes que nós tomamos muitas vezes, né? Nós precisamos, então, entender que nesse cenário em que o rei Uzias falece, Isaías aparece, ele traz, então, uma pergunta interessante que eu e você precisamos compreender. Onde Deus está nessa crise? Onde Deus está? Talvez seja essa pergunta sua. Nós estamos enfrentando uma crise, e nessa crise, onde Deus está? Como Deus aparece, né, em meio a essa crise? E eu quero mostrar para você que Deus apareceu para Isaías no meio daquela crise, e Deus trouxe um direcionamento para a vida dele, e que pode ser sim relatado a nós, para o nosso crescimento, para a nossa vida, para a nossa edificação. Vamos aprender então com o que Isaías traz para nós. Primeiro ele diz no versículo 1 que ele viu o Senhor assentado em um trono, né, sublime trono. Então o que Isaías está vendo aqui? Ele pensava antes em um rei, era cuidado por um rei que estava no trono, esse rei deixa o trono porque morre, e agora ele diz, no meio da crise ele diz assim, eu vi, ele teve uma experiência com o Senhor, ele viu o Senhor no trono, assentado no trono, sublime trono. Ou seja, o que a gente pode aprender com isso que Isaías, com essa experiência dele, na vida dele com o Senhor, o que nós podemos aprender? Nós podemos aprender aqui que na crise Deus continua no trono. Deus sempre esteve no trono, na verdade, né? Ele nunca deixou o seu trono.
Outros reis deixaram seus tronos. Deus, porém, está no trono. E isso faz com que nós tenhamos segurança, porque se Deus está no trono, Ele está sob o controle de todas as coisas. Nós passamos por momentos difíceis, como esse que nós estamos enfrentando, mas Deus continua no trono, Ele continua olhando para nós, para as nossas vidas, cuidando de cada um de nós. Então essa é a primeira lição que a gente tira. Deus, Ele está no trono. Isaías viu Deus assentado naquele trono. Ele está realmente no trono para cuidar de cada um de nós como Senhor e Senhor eterno. Outra coisa que nós notamos nesse texto, meus irmãos, é que Isaías, ele observa, ele vê, ele tem uma visão, ele vê os anjos cantando. E o que, os anjos estão cantando? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Anjos adorando o Senhor. Ele no trono e anjos o adorando. A palavra santo, quando ela é repetida 3 vezes, ela tem o mesmo peso, né, da palavra santíssimo. Então, Deus santíssimo, ele estava adorando o Senhor, santíssimo. Isaías está vendo, está tendo essa visão dos anjos adorando o Senhor. Nesse cenário de crise, imagine, né? Em crise, e ele vê que tem essa visão. É outra lição que nós podemos aprender aqui, porque toda a terra está cheia da sua glória. Todo lugar está cheio da glória do Senhor. Nossa vida está cheia da glória do Senhor. Estamos vivendo um momento difícil, mas o Senhor está conosco. Por isso nós podemos continuar adorando Ele, dizendo que Ele é santo, que Ele é poderoso, que Ele é acima de todas as coisas. Podemos, sim. Outra coisa que nós podemos aprender, extrair desse texto, é que devemos adorar o Senhor para sempre em meio a qualquer situação. E nós vimos aí Isaías, nessa visão, vendo os anjos adorando ao Senhor. E em meio a essa crise, meus irmãos, nós também podemos tirar algumas reflexões para as nossas vidas. Eu quero lembrar você que nesse texto que nós acabamos de ler, Isaías, ele diz o seguinte, o profeta Isaías, no versículo 4, aliás, versículo 5, ele diz assim: ai de mim, habito no meio de um povo, estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor, o Rei dos exércitos. Isaías está fazendo uma auto-reflexão. Ele diz: ai de mim, nesse cenário todo que ele está vendo, Senhor. Ai de mim, estou perdido. Entende? Em tempos de crise, meus irmãos, nós precisamos fazer reflexões. E eu creio que você tem feito reflexões nesses dias, tem analisado mais a sua vida, tem valorizado mais algumas coisas. Enquanto nós estamos em casa, nós podemos observar, podemos crescer em algumas áreas que muitas vezes nós não tínhamos tempo para crescer, que nós não parávamos para observá-las. E nesse tempo de crise a gente aprende. Isaías estava mostrando aqui, está fazendo um autoexame, diz assim: ai de mim, Senhor, eu habito no meio de um povo tão impuro, de lábios impuros, mas os meus olhos te viram, Senhor. Que maravilha a visão que Isaías teve, e nós podemos entender com isso que o Senhor está sempre olhando para nós. Nós precisamos ter os nossos olhos voltados para o Senhor. Então, em tempos tão desafiadores como esse que nós estamos vivendo, meus irmãos, muitas vezes nós sofremos, nós ficamos atordoados, muito enfraquecidos. A gente então fica debilitados por tudo isso que nós estamos enfrentando e vivendo. Mas ainda assim nós podemos cuidar um do outro, nós podemos buscar a paz do Senhor, nós podemos continuar sendo igreja do Senhor, na nossa casa, no nosso lugar, e assim com certeza nós vamos continuar crescendo para a glória do nosso Deus. Que você possa fazer essa reflexão da palavra de Deus, num cenário parecido com o nosso, com o que nós estamos vivendo. Colocar nossa vida diante do Senhor, orar mais, orar um pelo outro, interceder pela nossa igreja, nossos irmãos, os nossos amigos, nossos familiares. Coloque diante da sua vida. E eu quero encerrar essa reflexão orando ao Senhor e quero te convidar mais uma vez a fechar os teus olhos e orar, Deus, comigo. Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Te louvamos, Deus amado, por este meio que mesmo assim, em tudo que nós temos vivido, a gente ainda pode, Senhor, estar em comunhão com a nossa igreja, com os nossos irmãos, sermos edificados e crescermos juntos, Pai.
Senhor, muito obrigado, Deus amado, porque o Senhor está sempre conosco, mesmo em meio à crise, o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Continue cuidando da tua igreja, cuidando dos nossos irmãos e os nossos familiares, Pai. Te pedimos, Pai querido, por aqueles que foram afetados por este vírus, que o Senhor possa ajudá-los. Obrigado por aqueles que já tiveram a cura. E livra, Pai amado, todos nós, Pai amado, para que nós nunca venhamos a sofrer esses danos, Pai. Muito obrigado por tuas bênçãos sobre nossas vidas. Nos conceda uma semana diferente, Pai, mas na tua paz e orientada pelo Senhor. Assim nós oramos e nós te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém.